Olá, pessoal, eu sou Cláudio Cardoso e esse é o Trends, o programa de entrevistas do Colab, que é o hub de inovação aberta do Banco Alfa. Aqui a gente conversa com empreendedores, a gente fala sobre transformação digital, a gente conversa também com fundadores de startups, enfim, damos destaque a esses, na verdade, heróis modernos que empreendem inovação. E a gente conversa também sobre sustentabilidade. O papo de hoje é com a Fernanda Furuno. A Fernanda é fundadora do Ecossistema Simplifica e embaixadora de EdTechs. Olha só, que tema incrível, hein? Educadores, né? Educação, tecnologia para a educação. As startups do setor de educação, que são essas empresas, né? É também cofundadora do ecossistema The Edge, que é um upgrade, na verdade, do Guia EAD Brasil, que é Educação à Distância Brasil. Fernanda é consultora e Solutions Hunter, ou seja, é uma selecionadora de soluções com mais de 25 anos de experiência no mercado da educação. Fernanda, que prazer recebê-la aqui no Trends. Muito obrigado. Olá, Cláudio, o prazer é todo meu. Muito obrigada pelo convite. É sempre bom, né, falar do que a gente gosta. Sem dúvida, sem dúvida. Fernanda, fala aí para a gente, vamos começar pelo Simplifica, tá? A gente entender o que é a proposta dessa abordagem, já que, na verdade, você não tem uma EdTech, você agencia, opera, reúne. Conta para a gente o que é o Simplifica. Cláudio, para eu contextualizar o Simplifica, eu preciso contar uma historinha para vocês. Desde mais ou menos meados de 2015, eu trabalho, foi a minha primeira experiência com EdTechs, que eu trabalhei como consultora no Veduca, não sei se você se lembra. Era ainda existe hoje, né? Estava numa explosão dos MOOCs, e aí eu fui fazer uma consultoria lá e vi que o ambiente era bem diferente das instituições de ensino. Eu continuava como gestora, né? Eu passei 20 anos da minha carreira como gestora de educação à distância em grandes universidades, mas eu tive essa experiência como consultora e que me despertou opa, tem coisas acontecendo ali. E desde então isso ficou na minha cabeça. Em 2016 para 2017 eu fiz uma pausa, eu fiz um sabático, aí foi quando eu quis dar uma guinada. E aí entre os meus estudos e as minhas pesquisas, eu fiz uma imersão no Vale do Silício também para entender realmente, né, o que era esse espírito de startup que todo mundo falava tanto, e eu comecei a identificar uma distância muito grande que tinham as instituições de ensino dessas soluções que vinham nascendo, né? E por ter tanta convivência com instituição de ensino superior, eu via que por mais vontade que tivéssemos, a área de inovação não era tão rápida, né, para gerar produtos e soluções que pudessem apoiar as atividades acadêmicas. E que, por outro lado, as EdTechs estavam nascendo justamente para apoiar determinadas ações com muita especificidade. Então, eu fiz uma excursão aí por alguns lugares. Tive na Campus Party naquele ano e conheci a Paola, que ela é fundadora da Cubus, uma EdTech. Levei ela lá para a BED, que é a Associação Brasileira de Educação à Distância, e a gente criou o primeiro lounge de inovação no Congresso Internacional de EAD, que ocorreu naquele ano, foi em Foz do Iguaçu. A gente levou 20 EdTechs lá, e a gente fez uma seleção e tal. Nunca tinha sido feito essa ação, e a gente conseguiu fazer testar realmente esse modelo, né? Porque imagina só, as EdTechs iniciais, como que elas vão ter acesso a pró-reitores, a coordenadores, a reitores, né? É muito difícil elas chegarem comercialmente a conversar com eles. E no Congresso não, o Congresso é internacional, ele trazia uma série de profissionais, tanto professores quanto gestores de educação, e que estavam interessados naquela proposta. E aí foi assim uma repercussão muito legal e um feedback muito positivo por parte das EdTechs também, que agradeceram a gente pra caramba. E de lá para cá, todos os congressos da BED têm um lounge de inovação. E aí a gente foi ficando com aquilo na cabeça e sempre trabalhando e conversando com os meus amigos que foram nesse intervalo fundando as suas próprias EdTechs.
E no começo de 2000, aí eu fui trabalhar no Grupo A, que também é uma das... Eles falam que é uma das maiores edtechs, porque eles realmente reúnem muitas soluções educacionais. Fiquei 2 anos trabalhando na área de sucesso do cliente e adoção, e em 2020 eu passei a fazer parte do time da Dream Shaper, que aí foi quando virou mesmo a chave, né? Que eu mergulhei realmente nesse universo, e aí a gente trabalhou com a entrada da Dream Shaper no ensino superior. Então, eu pude, de uma certa forma, colaborar com a minha experiência acadêmica, com o meu network, né, nas instituições de ensino e com a melhoria da solução, adequando para o ensino superior. Então, a gente reuniu em várias conversas com as instituições de ensino, montamos equipe, melhoramos, implementamos vários processos internos lá, e o mais legal é que a Dream Shaper, ela é luso-brasileira, né? Então, parte do time está em Portugal, parte do time aqui no Brasil, e foi um ano muito intenso, porque também foi o ano que começou a pandemia. E aí a gente nós passamos por várias situações que não estavam previstas, né? Ninguém previa um movimento e tal. Então, foi um ano que a gente trabalhou muito, que a gente conversou com muita gente e que, de fato, fez amadurecer o processo todo. E eu pude conhecer, eu acho que várias interfaces que tem, tanto dentro dos times comerciais, marketing, produto, dentro de uma startup, quanto o mercado em si, na pulverização que estava acontecendo naquele momento. Então, eu falo que esse foi o start para eu falar, não, é isso que eu quero, é isso que eu vou fazer, que é essa questão do relacionamento, né, que eu gosto tanto de fazer. E dali surgiu essa oportunidade de eu pensar, se eu fiz com a Dream Shaper, eu posso fazer com mais algumas, né? E aí, quando eu terminei de fazer realmente essa questão da minha missão de abrir o mercado, tal, junto com o time, eu passei a apoiar mais o time comercial e de marketing, e aí foi quando eu me dei esse papel de embaixadora. Aí foi quando algumas outras empresas de educação vieram conversar comigo para ver se eu não podia também prestar aquele tipo de consultoria. Aí surgiu o Simplifica, porque já era uma consultoria minha com mais 2 amigas, que a gente dava cursos de formação, né, para instituições de ensino superior, mas que diz muito, né, que a gente simplifica realmente processos, simplifica essa comunicação, simplifica os resultados. E aí, quando eu fiz a seleção das edtechs que fazem parte da Simplifica, alguns requisitos foram essenciais para eu escolher, tanto que eu conheço todos os fundadores, os CEOs, são todas brasileiras, até para ter uma conexão muito forte com o ensino superior e já adaptadas, né, para a nossa realidade. Foi um trabalho meio gradativo, que eu fui plantando lá no comecinho, mas que realmente tem me surpreendido, assim, porque várias coisas vieram desencadeadas disso tudo que nem a gente esperava, assim. Então, muito interessante, muito interessante. Nós que fazemos, em boa medida, parte do ecossistema de inovação, quando eu digo nós, penso principalmente no Banco Alfa, que está muito mais conectado naturalmente, por natureza, com as fintechs. Sim. Esse meio de campo, digamos assim, ele encontra alguns fóruns, mas é diferente, né? Porque o seu trabalho, ele é um trabalho de fato consultivo, mas ele, de certo modo, é uma espécie de marketplace ali, né? Quer dizer, o gestor das grandes empresas de educação, que são consumidores dessas inovações e dos produtos que essas startups oferecem, eles encontram em um lugar algo que já vai, inclusive, ser, digamos assim, de alguma forma curado, né? Uma espécie de curadoria. Sim. Também. Eu estou tentando entender melhor o que você faz. Mas antes da entrevista, você me falou que, além do Simplifica, que eu gostaria que você especificasse assim, qual o mercado mais universidades, mais ensino básico,
nos desse essa pista, mas você tem mais duas, está envolvido em mais duas iniciativas, que é o Layers e o The Edge, né? Então, eu queria que você contasse para a gente aqui, primeiro, me respondesse para eu entender melhor. A Simplifica atua num segmento de educação, fazendo essa ponte entre edtechs e as grandes empresas, se tem um segmento, e o que as outras iniciativas fazem, o The Layers e o The Edge. Sim. O Simplifica nasceu com o propósito realmente de atender o ensino superior, por conta dessa minha bagagem com o ensino superior e atendendo uma demanda que você falou bem, Cláudio, nessa questão da curadoria de soluções, né? Eu tenho vários amigos gestores que eles falavam assim, Fê, para eu conseguir, sei lá, selecionar uma plataforma, no mínimo ele tem que despender 1 hora do tempo dele, né, para atender cada uma das soluções, e muitas vezes é 1 hora perdida, porque a solução nem sempre bate com as necessidades dele. Em geral, quando as instituições me procuram, em 1 hora eu falo de todas e já encaixo cada uma delas nas demandas necessárias que eu vejo oportunidade para elas atuarem nas situações. Então, quando eu apresento, tipo, a GoMine, que é correção automática de textos, eu já falo direitinho onde ela vai se encaixar, a DreamShaper, em metodologia baseada em projetos, nos projetos que ela pode atuar. E isso vai fazendo com que o gestor ele tenha uma visão, né, mais ampla da parte de onde ele pode potencializar aquela solução e consegue, de fato, falar, Fê, eu preciso falar com essa edtech, e no final as coisas acontecem mais rápido, né? Então, isso é super interessante. Assim, a gente tem uma das edtechs focada em empregabilidade, em captação. Então, eu vou fazendo esses links, e aí cada uma, aí depois a gente pode compartilhar um endereço, né, para todo mundo conhecê-las. Mas eu acho que quando você posiciona o produto corretamente, as pessoas elas já ficam mais impactadas. E eu não falo só da solução, Cláudia, eu falo das pessoas. Isso que é importante, né? Porque são as pessoas que estão por trás dessas soluções que fazem a empresa mais forte. Então, é por esse caminho que eu vou. Então, depois eu posso, se você me der a oportunidade de falar um pouquinho de cada uma, ou a gente compartilha o conteúdo, mas é esse tipo de relacionamento que eu faço. Assim como no ensino básico, eu tive uma oportunidade que ela também veio, uma na sequência da outra. Eu comecei a atuar como consultora da Risos, que é uma empresa focada em formação de professores da Maria Cláudia Amaro, no ano passado, e aí eu mergulhei no ensino básico, então a gente fez o portal de conteúdos, o portal de cursos, e aí eu estava começando a fazer a formação do ecossistema do ensino básico para eles comercializarem junto com um produto que eles têm de ensino bilíngue, né, atuais. E aí eu falei, já que a gente vai bater nas escolas, vamos bater com mais soluções. E aí eu falei, conheço várias edtechs do ensino básico, vamos movimentar isso. E aí, coincidentemente, há umas 2 semanas, eu conheci pessoalmente os fundadores da Layers, que é um super app. O que ele faz? Ele pega para as escolas, eles reúnem num só aplicativo várias soluções. E eles estavam agora iniciando o projeto da captação dessas startups para plugarem ali no ecossistema deles. Aí, quando eu contei o histórico, Risos tem o meu histórico do ecossistema Simplifica, eles falaram, Fê, é a hora, vem com a gente. Fê, e aí eu comecei eu vou fazer uma pequena interrupção, só porque eu quero ouvir ainda o finzinho da história da Layers, dessa conexão com a Layers, e depois a gente explorar um pouquinho da The Edge, mas a gente vai fazer um rápido intervalo aqui pela Rede Transamérica. Continuem com a gente, a sua rádio onde você estiver.
Já estamos de volta aqui com o Colab Trends. Hoje eu converso com a Fernanda Furuno, que está aqui ao meu lado, fundadora do Sistema Simplifica, né? Do ecossistema, na verdade, um ecossistema de edtechs. A gente, antes do intervalo, Fernanda, você estava explorando exatamente essa conexão com a iniciativa de ensino básico, bilíngue, e como isso tem uma afinidade enorme com o que você já faz, dessas pontes e conexões e facilitação do encontro da demanda de grandes corporações de educação com a oferta de edtechs. E como isso tem a ver com o trabalho que a Layers vem fazendo. Eu acho que vale a pena você concluir esse assunto e também falar um pouco do The Edge. Eu estou curioso para saber qual é essa terceira iniciativa. Você é uma empreendedora poderosa. Eu sou grata, eu acho que por todo o percurso e por todas as pessoas que têm aparecido no meu caminho. Eu acho que isso é muito bom, né? Você agarra as oportunidades e vai carregando com você. Então, na Layers, o Danilo e o Ivan criaram uma solução específica para atender as escolas e deixar, por exemplo, em vez às vezes o pai tem que baixar uns 5 aplicativos para conseguir acessar todas as soluções que a escola define, né? Para ver nota, para pegar boleto, para ver agenda. E aí eles criaram essa solução. Só que eles viram que poderiam plugar mais ferramentas ali, né? Mais soluções que dessem tanto a facilidade para a escola na área de gestão, mas uma facilidade para pais e alunos também acessarem toda a estrutura. E isso tem sido, eu acho que, o meu mais novo desafio, que eu comecei recentemente, mas é que eu acho que isso ainda vai ter muito para a gente conversar mais para frente. E o The Edge, ele realmente vem com uma proposta que eu falo que eu estou trabalhando já com a segunda geração. A Raíza, ela é filha de uma amiga minha que trabalhou comigo vou falar do século passado, mas uma das maiores especialistas de moda, né? E eu conheci ela na Embi Morumbi. Eu estou trabalhando com a Raíssa, que é a filha. A filha dela trabalha com educação corporativa há bastante tempo e ela queria criar uma comunidade de aprendizagem, mas que refletisse mais sobre a questão da educação e conectada a metodologias novas, assim. Então, antes eu tinha fundado o Guia EAD Brasil, que reunia fornecedores, profissionais, né? Ele funcionava muito organicamente, assim, e ele saiu do ar no começo do ano passado. E aí eu estava pensando, como que eu vou lançar isso, uma vez que hoje a educação, eu acho que ela está muito mais unificada do que antes, né? Que era educação à distância, educação presencial e aquela coisa toda. E eu queria... Eu estou em fase de transição, porque, assim, por muito tempo eu fui Fernanda Furuno vinculada à educação à distância, e aí eu tô meio que nessa transição para falar, tipo, eu trabalho com educação. E o The Edge vem falar sobre isso. A gente quer unificar demandas do mercado corporativo, a gente quer entender como que funciona e quais são as demandas do ensino superior, a gente quer entender como o ensino básico e o ensino médio está preparando esses alunos e fazer essa conglomeração de personas, vamos dizer assim, que envolvem profissionais, envolvem empresas que demandem problemas, empresas que demandem e que possam oferecer essas soluções para a gente poder criar uma comunidade de aprendizado mesmo, né? Então, a gente tem algumas tendências aí dessas comunidades funcionando fora do Brasil. Então, a gente está num momento muito de pré-lançamento, ela vai ser lançado no mês que vem, e aí eu vou te mandar todas as informações e vai ser um prazer se você quiser participar, mas eu acho que vai ser eu acho que é um experimento muito focado realmente nas tendências que tanto todo mundo fala, mas com o pé no chão. Então, a gente não quer só ficar divagando, mas a gente quer resolver problemas relacionados à educação e conectar as pessoas ali, e eu acho que isso vai ser bem legal. Excelente.
Fernanda, queria explorar uma coisa com você. Você tem uma proximidade, um contato diário, certamente, com fundadores de edtechs. Sim. Você identifica uma característica ou algo que seja, assim, digamos, o principal desafio desses fundadores? Hoje, assim, vários dos fundadores que eu tenho, uma coisa em comum que todo mundo tem, assim, das edtechs, a paixão pela educação e um compromisso em sempre desenvolver o melhor produto. Isso eu acho que muitos deles começaram a desenvolver as soluções muito baseadas nas próprias dores e necessidades de quando eles estavam ou no mercado de trabalho formal, ou dando aula nas universidades, ou fazendo gestão desses recursos. Então, eles trazem aquela eu acho que é uma pontinha que nunca vai desconectar, né? Que é o compromisso com a educação, todos eles. O clima organizacional de todas também é completamente diferente, assim, de uma empresa formal. Então, as pessoas às vezes me perguntam assim, Cláudia, que é muito engraçado. Agora você está na Layer, você saiu da Dream Shaper? Aí eu falo, não preciso sair de uma para estar em outra, né? E isso não é muito comum no mercado formal de trabalho, né? Ou você está num lugar ou você está em outro. Mas lá não, tipo, nesse universo, eu acho que flui tudo muito mais fácil, as pessoas não têm essa questão de jogo de egos, é uma coisa mais de Interessante isso, hein? um propósito. E aí, com o ecossistema, eu pude ver isso se transformando muito, porque o que a gente faz? A gente conecta todo mundo e eles mesmos vão gerando negócios em conjunto, assim. No meu ecossistema especificamente, no Simplifica, eu trabalho com empresas que não concorrem entre si, elas se complementam. Isso foi uma estratégia minha. Mas, por exemplo, todas têm mesmas dores, né? Tipo, do comercial, a dores de marketing, a questão financeira, mas elas se ajudam, porque isso que é mais interessante, né? Essa troca também entre os times, assim. Então, a primeira vez que eles se encontraram presencialmente foi no CIAED, naquele lounge de inovação lá que a gente criou lá atrás. Dessa vez, eu consegui levar praticamente todas as edtechs para esse congresso e eles conseguiram se encontrar presencialmente. E aí todo mundo parecia que já estava muito integrado, mas foi uma coisa muito bacana que aconteceu. Então, eles têm grupos que debatem as questões comerciais, a gente vai criar grupos para o marketing, para a gente conseguir ir para os eventos junto também, né? Então, isso é uma força e coisas que realmente a gente não vê muito em organizações formais. Eu tenho alguns pré-requisitos de trabalho, eu acho que nenhuma organização formal me contrataria hoje. Exatamente. Você veja como é interessante o que você está falando, Fernanda. Você está tocando num dos temas mais caros, mais, como é que eu posso dizer, desafiadores das grandes organizações, que é a cultura de inovação, né, que pressupõe mudanças de mentalidade que não são triviais. Às vezes a gente pensa, não, mas é uma pequena mudança. Não, olha, a ideia de que você não concorre, não compete contra as outras pessoas, mas que você busca mais colaboração. Todos nós já passamos por situações que nós que nos expomos, digamos, fazendo uma palestra, você vê que tem, assim, digamos, um concorrente, entre aspas, ali. Às vezes existe uma má vontade, por predisposição, porque vem de uma cultura em que não enxerga o outro como um eventual potencial parceiro, ou não, um colega da área. Você está tocando em um assunto, claro, eu estou pinçando apenas um detalhe, mas você está falando, na verdade, de uma grande cultura de inovação. Eu queria também aproveitar a sua presença preciosa aqui conosco no Trends e usar o nome do programa para lhe fazer uma provocação. Trends em inglês, tendências. Como é que você vê o futuro das edtechs? Assim como as fintechs, elas eventualmente vão se tornar grandes corporações, eventualmente, né? Fintechs que já se transformaram em bancos
tão ou mais valiosos do que grandes bancos, né? As edtechs, elas têm essa perspectiva, uma perspectiva um pouco diferente. Qual o papel que você acha que elas terão aí no porvir? O que é que você pensa sobre esse universo de edtechs? Eu estou vendo um crescimento realmente muito grande de soluções aparecendo. Eu acho que a gente ainda não chegou nessa posição dos bancos, mas eu vejo que muitas já estão com uma visão mais estratégica de crescimento e de abarcar mais recursos, mas que não focado só num probleminha, né? Então, eles estão ampliando essa visão, porque eu acho que aí, diferente dos bancos, que tem já várias soluções já integradas, muitas edtechs surgem realmente, como eu falei, para resolver uma questão. E aí, o crescimento delas é muito baseado nessa demanda ali. Mas chega uma hora que essa demanda, ela acaba estagnando. Então, ela pode criar complementos para isso, para virar uma grande empresa. O que eu tenho percebido também são alguns conglomerados de investidores que também estão de olho nelas. E aí, talvez, por impulso delas, elas podem virar ecossistemas riquíssimos, né? Então, um amigo meu falou assim para mim, olha que o valuation do seu ecossistema é super alto, hein? E é verdade, né? Se a gente for pensar e somar os grandes clientes que tem as edtechs do Simplifica, de fato, ela já está com valuation alto. Então, eu vejo que algumas elas crescerão por si, por desenvolverem outras soluções que vão dar maior abrangência na sua atuação. E, por outro lado, a gente também tem os investidores que podem imprimir lá recursos para que essa expansão ela ocorra entre essas conexões, né, de ecossistemas mesmo, e que possam ser empresas grandes, assim como hoje eu dou de exemplo o Grupo A, porque ele faz a aquisição das soluções, né? Então ele vai fazendo, incorporando, então ele vira um grande complexo de soluções. Fantástico, fantástico. Olha, além de recomendar essa visão de ecossistema que você desenvolveu também, eu queria agora ouvir, e eu recomendo, e também dizer para o nosso ouvinte, o nosso espectador que está aqui conosco, que na descrição do YouTube, se você estiver conosco no Spotify ou na rádio, vá até o canal do Alfa e na descrição deste programa no YouTube estão lá as dicas de conexões e links que a Fernanda nos falou. Para concluir aqui, 30 segundos. O que é que você diria para um grande empreendedor ou para um empreendedor médio de educação em relação às edtechs? Você recomendaria algo para ele em relação às edtechs? Sim, eu vejo que vem surgindo realmente muitas, né, que tenham uma percepção de qual pode atender melhor a sua necessidade e que preste atenção em quem compõe essas edtechs, né? Quem está por trás são pessoas e esse convívio é riquíssimo. Em breve eu vou lançar um artigo que eu fiz falando assim, as edtechs querem saber. E eu convidei só pró-reitores e reitores de instituições de ensino para responder essas perguntas. E eles falaram assim pontos importantíssimos, que são ética, a questão de não abrir estratégias de concorrentes só para ganhar mais um, quais são os caminhos, né, que você tem que seguir para realmente obter sucesso nas negociações, que a importância de contratos bem elaborados, planos de negócios e até as propostas serem bem feitas para atender a demanda, né, da escola ou da instituição. Eu acho que tem que ter essa flexibilidade pelos dois lados. Uma, de quem contrata, entendendo o contexto das edtechs, e outra das edtechs entendendo o grau de complexidade que tem na hora da contratação, porque também tem esses dois lados, né? Porque são empresas formais contratando empresas que estão ali no contexto bem inovador.
E essa conexão, quando ela acontece, e ela acontece de fato, torna os dois lados muito mais fortes, né? Então, eu acho que isso é muito, muito bacana de se ver, assim. E eu tenho convivido muito com esses movimentos, assim, e até me arrepio, assim, de fato, para entender, né, o quão complexo e o quanto a gente ainda tem que aprender, tanto em processos de desenvolvimento dessa inovação, e a diferença do que é realmente inovação, né? Será que toda tecnologia que aparece é inovação? Então, eu acho que tem muito a ver com entender cada um dos segmentos, entender o cliente, ouvir, né, saber ouvir, e aí sim fazer bem a lição de casa para ter essas conexões bem duradouras. Fernanda, muito obrigado. Foi uma grande alegria recebê-la aqui. Você é um entusiasta da inovação como nós. Então, estamos juntos. Muito obrigado. Eu que agradeço, fico à disposição realmente para quem quiser conversar mais sobre isso e para vocês especificamente, porque realmente é um tema que eu só estou começando também, né? Que ainda vou poder aprender bastante ao longo do caminho. Chegamos ao final de mais um Colab Trends. Hoje eu conversei com Fernanda Furuno, que é a fundadora, criadora do ecossistema Simplifica de EdTechs, as empresas de tecnologia de educação. Bom, então você já sabe, se inscreva nos nossos canais, dê o like se você gostou da entrevista, nos acompanhe pelo Spotify, pelos canais do Alfa e também pelo YouTube. E fique sempre com a gente aqui na Rede Transamérica, a sua rádio onde você estiver.